Um amante da história de Mato Grosso, João Antônio Botelho, que é professor da Universidade Federal do Estado, tem se dedicado a contar histórias. O Pé na Estrada dessa semana veio até o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso conferir seus 2 últimos trabalhos, o lançamento do seu livro e as gravações de um curta-metragem. Bom dia, João. Bom dia. João, você acabou de lançar um livro. É um resgate fotográfico de 100 anos de fotografia em Mato Grosso. Como é que foi feito esse trabalho, esse cuidado, as pesquisas? Foi um trabalho bem elaborado. Conta pra gente. Foi um trabalho que eu fiz ao longo de 4 anos e uma pesquisa bastante extensa, realizada em vários estados e pelo interior do Mato Grosso. E também foi feita no Rio de Janeiro, e ao longo dessa pesquisa eu pude ter contato tanto com acervos institucionais quanto acervos de família. A ideia do livro é fazer com que as pessoas se reconheçam no livro, né? E principalmente as famílias que ainda têm fotos antigas percebam que as suas fotografias ajudam a contar não só as suas histórias pessoais, mas também parte da história de Mato Grosso. Essa pesquisa que você disse foi até o Rio de Janeiro pesquisar isso. Por que ir até lá? Porque muitos dos fotógrafos que passaram pelo Mato Grosso viviam no Rio de Janeiro ou iam ao Rio de Janeiro para se aperfeiçoar. Daí a necessidade e o fato de encontrar acervos que se referem ao Mato Grosso no Rio de Janeiro. Mas a pesquisa, ela me levou também a Minas Gerais, né? Porque um dos fotógrafos que veio ao Mato Grosso por muitos e muitos anos e que fotografou o Mato Grosso se chamava José Severino Soares. Sim. E ao fazer essa pesquisa, eu tive a grata surpresa de descobrir que outros pesquisadores faziam a mesma tarefa que eu em outros estados. E nesta pesquisa eu conheci em Uberaba o Jorge Henrique Prata, que é bisneto do José Severino Soares. Bom dia, Jorge. Bom dia. Como é que é resgatar essas fotografias, esse contato histórico com o local onde seu bisavô visitava? Muito importante, mas ele se encontra, em princípio, no próprio propósito de João Antônio. Descobrir não apenas os fotógrafos, mas fotografia, inclusive imagens de anônimos. Severino foi como ele contou nosso relacionamento, que para mim foi muito importante vir conhecer aqui em Cuiabá. E o Severino teve uma importância muito grande, inclusive como histórico, que a maior importância dele, ele foi premiado na Exposição Nacional de 1805, no Rio de Janeiro, na corte, na época. E uma das fotos premiadas é justamente Cuiabá, que era a Rua Direita. A sua última excursão foi Uberaba, Cuiabá, que ele fez em 18, 19 meses, montado no Moados ou em Canoas, até chegar aqui no centro, numa parte da cidade, que é o Rio Cuiabá. Fiz um trabalho fantástico, e aí fazendo todo esse depoimento. E essa foto da capa é o princípio dela, a comunicação dele, comunicando a grande excursão de 1897 a 1999. O livro Ofício e Arte, Fotógrafos e Fotografia em Mato Grosso. Não é um livro só de fotografias, né? Não. Ele é um estudo. Eu, na medida em que fui tendo contato com os fotógrafos e com as fotografias, organizei o livro como se fosse um passeio pela história de Mato Grosso ao longo de 100 anos, né? Acompanhando o olhar desses fotógrafos. E a minha ideia foi pegar autores que vieram, fotógrafos que vieram aqui desde 1860 até 1960 e na seleção das fotos e contando um pouquinho do modo como se deu a ocupação do Mato Grosso ao longo desse período. Como é que a fotografia foi feita a partir da expectativa de quem estava de fora, né? Principalmente as fotografias que tratam do universo indígena, né?
essas fotografias, muitas vezes, elas eram feitas quase que a pedido ou diante de uma demanda. Sobre o Mato Grosso, e em especial sobre a Amazônia, sempre pairou uma curiosidade muito grande, seja de quem morasse na Europa ou mesmo no litoral brasileiro. O Mato Grosso sempre foi tido, né, como uma terra de índios. E também, desde muito cedo, já criou-se o conceito que é a terra da pecuária, né, um estado agrário. Exato. Né? Os bois, a pecuária faz parte do livro? No final do século XIX, você tinha pelo menos 3 raças, o pantaneiro, o china e o franqueiro. E os fotógrafos que vinham aqui, alguns fazendo parte de expedições científicas, né, vinham com o projeto de estudar a potencialidade do Mato Grosso para a pecuária. Então era muito comum que eles fotografassem os bois para poder, enfim, verificar se eles de fato, né, se aquela raça era compatível ou não, era adaptável a esse espaço. João, além do livro que está aqui na minha mão, que você acabou de lançar, você também acabou de gravar um curta-metragem. Isso. Eu gosto muito da história do Mato Grosso, né? E sempre que posso, eu tento, de alguma forma, dar maior visibilidade. Sim. Nos meus estudos, né, eu percebi que, dentre as tradições que existiam em Mato Grosso, uma tradição muito importante que havia se perdido eram as touradas. As touradas eram eventos que ocorriam durante as festas do Divino Espírito Santo. Havia touradas em Mato Grosso? Havia touradas em Mato Grosso. Então, tentando mostrar como é que era um pouquinho, né, dessas touradas, eu fiz uma pesquisa bastante extensa, inclusive fiz uma viagem a Portugal e aí aproveitei para assistir uma tourada, porque a tourada cuiabana era muito parecida com a tourada portuguesa, né, que são nossos ancestrais, né? Então, depois disso, eu escrevi um roteiro ambientado na década de 20, né, cuja trama se desenrolava durante uma tourada, né? E aí fomos para uma cidade do interior do Mato Grosso, para Santo Antônio, montamos o cenário, né, e durante uma semana, né, de intenso trabalho, rodamos um curta-metragem que se chama A Morte do Toreador e que eu espero estreie no próximo ano. Muito obrigada, João, pela sua presença. Eu agradeço, né, a oportunidade e espero que o livro tenha grande aceitação e que as pessoas de fato gostem muito dele. E o Natal está aí, um excelente presente. Com certeza, é um belíssimo presente de Natal. Seu Jorge, muito obrigada pela sua presença. O Pé na Estrada volta semana que vem com mais uma entrevista para você.